Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção. Aleluia. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Glória a Deus, como é bom louvarmos ao nosso Deus. Hoje está um pouco frio, mas isso não impede de nós falarmos de Deus, trazermos mais uma palavra que vai se encaixar na nossa vida, na nossa conduta, para que venhamos melhorar, para que venhamos se aproximar mais do nosso Deus, que quer ter um vínculo com a gente. Que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele quer ter um vínculo, quer conviver com a gente, quer conversar com a gente. Pena é que muitos de nós nos afastamos de Deus pelas coisas do dia a dia, o corre-corre, ou vamos para lá, vamos para cá, nossa vida corrida. Então, muitas vezes nos esquecemos do nosso Deus, mas o nosso Deus não se esquece de nós. O nosso Deus quer nos encontrar, quer ter um encontro com a gente. O nosso Deus quer se revelar a nós. Esta é a verdade. Basta nós nos colocarmos à disposição dele, e ele vai operar através de nós. Muitos falam que querem estar no centro da vontade de Deus. Gente, raciocina comigo. Deus é o centro. Como você quer estar no centro da vontade de Deus? Se você não estiver no centro da vontade de Deus, você está na onde? Se Ele é o centro de tudo. Então, amados, vamos ler a palavra de Deus, porque Ele é o centro de tudo. Ele é a razão de tudo. Se você tem dúvidas sobre a sua existência, é Ele que tem a resposta, porque, como eu já disse, Ele iniciou a história e Ele vai terminar. Ele sabe como começa e sabe como que termina. Ele é o nosso Deus. Abra a vossa palavra lá no livro de Mateus 13. Hoje falaremos sobre um personagem importante que Jesus contou através de uma parábola, o semeador. Amém? Todos já abriram a palavra lá em Mateus 13? Então vamos lá, vamos começar. Naquele dia, Jesus saiu de sua casa, foi para perto do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e se sentou, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou comparações para ensinar muitas coisas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Quando espalhava as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os pássaros comeram tudo. Outra parte das sementes caíram num lugar de muita pedra e pouca areia, pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. E quando o sol apareceu, queimou as plantas, que secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos,
que cresceram e abafaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 70 e de 30 grãos por um. E Jesus disse ainda: se vocês têm ouvido, ouçam. Amados, então Jesus saiu de casa e a multidão sempre acompanhava Jesus. Então Jesus foi para o lago da Galileia e viu que a multidão era muito grande atrás dele. Então ele pegou e subiu num barco, sentou-se ali e a multidão ficou toda na praia em pé. E ali ele começou a contar essa história do semeador. De um rapaz que saiu para semear, algumas sementes caíram na estrada. Os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram no meio das pedras. Tinha terra ali, mas era pouca terra. Devido ter pouca terra, as plantas, as sementes brotaram rápido. Mas o sol veio e queimou tudo porque elas não tinham raízes profundas, porque tinha muita pedra ali. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Então os espinhos foram crescendo e as plantas tentaram crescer também, mas os espinhos as sufocaram. E outras sementes caíram em terra boa. E essas sementes produziram 100, 70 e 30 grãos por um. Olha que história interessante. Jesus ensinava por parábolas. Usava muito disso. Por que parábolas? Porque levava as pessoas a raciocinar, as pessoas a pensar. Mas ele sempre explicava as parábolas, porque nem todos entendiam a parábola. Então, vamos nós explicar a parábola do semeador, onde que muitas se encaixam nas nossas vidas. Lá em Mateus 13, a partir do 18. Então escutem e aprendam o que a comparação do semeador quer dizer. Aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não entenderam, são como sementes que caíram na beira do caminho. Satanás vem e tira o que foi semeado neles. Então, as sementes que caíram no meio do caminho, as pessoas não entenderam nada. Satanás veio e tirou tudo deles. Tirou toda a informação deles, porque não tinha base. As pessoas não deram ouvidos à palavra de Deus. Então não tinha base, o diabo veio e tirou tudo com facilidade. Tá? A semente que caiu no meio de muita pedra são as que ouvem a mensagem, aceitam logo e com alegria, porém durante pouco tempo, porque não tem raiz. Então, as que caíram sobre as pedras ouvem até a palavra de Deus, mas isso não dura muito tempo, porque não tem raiz. Essas pessoas não estudam a palavra de Deus para adquirir mais raiz, mais conhecimento, mais fé, porque a Bíblia diz que a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, acontece muito disso. As pessoas não ouvem a palavra de Deus. Então, vamos continuar lá.
quando, por causa da mensagem, chegam... Então, vou voltar um pouquinho antes, tá? Para a gente não perder o contexto. A semente que caiu no meio das pedras são como as que ouvem a mensagem, aceitam logo e com alegria, porém duram pouco, porque não tem raiz. Quando, por causa da mensagem, chegam ao sofrimento e à perseguição e logo eles desanimam. Então, aconteceu na minha família isso daí. Antes não éramos cristãos, mas quando nos tornamos cristãos, muitos dos nossos parentes que não são cristãos, não professam a mesma fé que a gente, se afastaram da gente. Então, são como essas pessoas aí que são como essas sementes que caíram sobre as pedras. Entendeu? Vem o sofrimento por causa do afastamento de algumas pessoas, da rejeição de alguns colegas de trabalho, amigos que não professam a mesma fé que a gente. Isso é muito normal na vida do cristão. Pessoas que se afastam de nós porque usam aquele termo, eles são crentes. Então acontece muito disso. Mas nós não somos crentes, somos cristãos. Crente, todo mundo é. Crente é todo aquele que crê, que acredita em alguma coisa, é crente. Nós somos cristãos, porque carregamos em nós a marca de Cristo. Então isso nos torna cristãos. É diferente de crente, tá? Outros se parecem com as sementes que caiu entre os espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo e as ilusões das riquezas, eles sufocam a mensagem e eles não produzem fruto. Então, esses que a semente caiu entre os espinhos, devido às coisas do mundo, tipo hoje, a pandemia, riqueza, sofrimento, eles abandonam a fé. A riqueza, então, rouba o coração do homem. Por isso mesmo que tem aquela palavra que diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Então, amado, as sementes que caem entre os espinhos acontece isso. As ilusões desse mundo, as riquezas e os sofrimentos sufocam isso daí. E elas acabam perdendo a fé, desistindo, abandonando a Cristo. Esta é a verdade. E por último, e as sementes, vou voltar mais um pouquinho, eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo e as ilusões, as riquezas, elas sufocam a mensagem e eles não produzem fruto. Então, já viu que quem caiu entre os espinhos, por causa de tudo isso, não produz fruto algum. E as sementes lançadas na terra boa são aquelas que ouvem e entendem a mensagem e produzem frutos. Um de 100, outros de 70 e outros ainda de 30 vezes mais. Então, esses que caem em terra boa produzem sementes, produzem 100, 70 e de 30. Por que produzem? Porque caiu em terra boa, o coração estava preparado para receber a mensagem, estava esperando pela mensagem.
E há muitos assim. Mas há muitos que esperam pela mensagem, mas há poucos que levam a mensagem nas ruas, no meio da sociedade, porque estão acomodados entre quatro paredes do templo. Então precisamos ter mais pessoas, mais cristãos nas ruas falando do amor de Deus, falando que o reino de Deus está próximo e que o amor de Jesus é para todos, sem acepção de pessoa. É falar que um dia Jesus morreu na cruz por mim, por ti, por todos nós. Ele não olhou para o meu pecado nem para o seu pecado. Jesus simplesmente morreu. Eu acredito, eu acho que já comentei, eu acredito que naquele dia que Jesus estava na cruz, ele olhou, ele viu o futuro, porque ele era Deus. Ele viu meus erros, ele viu o erro da sociedade, da humanidade, mas mesmo assim, ele foi até o fim. Ele disse ao Pai: está consumado. Por quê? Porque existia entre todos esses os remanescentes, as pessoas que continuariam acreditando, tendo fé e lutando por ele, lutando a luta dele contra Satanás. E nós estamos aqui, por mais que muitas vezes afligidos por Satanás, não desistimos, não abrimos mão de estar com Cristo. Olha, nesse momento, deixa eu pegar aqui, ó, é meia-noite. Eu podia muito bem estar dormindo, mas eu prefiro passar um tempo com Cristo, conhecendo mais de Cristo. E quem ama de verdade sabe, porque lá em Coríntios, vamos abrir em Coríntios rapidamente, lá em Coríntios, 1 Coríntios, Primeira Coríntios 13 diz uma coisa muito bonita. Olha aqui, ó. Eu poderia falar todas as línguas que se fala na terra e no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho de um gongo ou de um som de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter toda a fé necessária para tirar as montanhas dos lugares. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, não é grosseiro, nem egoísta, não se irrita, nem fica magoado. O amor não se alegra quando alguém faz algo que é errado, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. O amor nunca desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. As mensagens espirituais durarão pouco. Existem dons de falar em línguas estranhas, mas acabarão. Há conhecimento, mas terminará também, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte, mas quando vier o que é perfeito,
então o que existe em parte desaparecerá. Então, amados, quando Jesus vier, porque Ele é perfeito, Ele é o amor, tudo vai passar, tudo vai passar. Por isso que eu falo para você, deixe seu coração livre, ame, deixe seu coração preparado para o amor de Cristo. Abra seu coração, porque o amor venceu na cruz, por mim e por ti. Abra seu coração e deixe Jesus encontrar terra boa ali dentro. Que aqui o seu coração seja o trono de Deus e de mais ninguém. Não idolatre ninguém. Adore somente a Deus. Porque Ele é o nosso amigo de verdade, que não nos abandona e nunca nos deixa só. Pode a mãe ou o pai se esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece jamais. Amados, eu estou num processo de adoção há mais ou menos quase um ano, mais de 10 meses. Eu não desisto porque Deus está comigo. Deus está comigo e na hora dele tudo vai dar certo, porque Deus é fiel. Se não fosse para ser desta forma, Deus nunca teria colocado no meu coração o desejo de adotar esses 2 adolescentes. Eu já tenho um filho de 23 anos que é adotivo, é uma bênção, é maravilhoso, tem um caráter íntegro, mas esses 2 adolescentes que Deus colocou no meu coração, porque eu tenho certeza que antes nós podemos sonhar, mas o sonho, quem sonha primeiro é Deus. Deus colocou no meu coração. E se Ele colocou no meu coração, é porque Ele vai realizar, Ele vai me capacitar para realizar. Pode as coisas acontecerem de forma que procurem me desanimar, mas eu sei que a promessa passa pela prova do tempo. E eu não vou murmurar. Não vou murmurar porque eu sei que Deus vai cumprir, porque Ele é o Deus de promessa. Ele é um Deus de promessa. Ele vai cumprir na minha vida todas as promessas que Ele fez para mim. Porque Ele é fiel. E eu, a partir de hoje, me coloco à disposição dEle. Eu pertenço a Ele. Viverei para Ele no nome de Jesus. Usa-me, Pai, como queres. Essa oração que a gente tem que fazer. Usa-me como queres. Mesmo que eu não entenda, Pai, usa-me como queres. Essa é a verdade. Que da minha boca não saia palavras torpes, palavras de maldição. Usa-me como queres, Pai, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, entrego a Ti a minha vida. Usa-me, Senhor, como Tu queres. Usa a minha casa, a minha família. Abençoa eles, abençoa os meus filhos, Pai. Rodrigo, Josmar, Luiz Henrique, abençoa eles grandemente, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Que esse processo de adoção saia, Pai, porque o Senhor coloque a Tua mão sobre ele e que ele se realize, se cumpra, Pai, na minha vida, que os meus filhos estejam aqui, em breve, participando dos vídeos e adorando a Ti, no nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Abençoa as nações, abençoa, Pai, purifica, cura os enfermos no nome de Jesus. Porque Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus. No nome de Jesus. Obrigado, Deus, por ser tão maravilhoso para nós. E deixo para você o meu WhatsApp, que é o 19
995636583. Dá um joinha lá no nosso canal, se inscreva nele e receba e ative o sininho. Ative o sininho para cada vez que surgir uma nova mensagem, você receba uma notificação da mensagem. No nome de Jesus. Obrigado, que você tenha uma noite abençoada e um final de semana tremendo, repleto da graça e da paz do nosso Deus. E no domingo faremos uma nova gravação, mas tentaremos fazer na praça, na área de lazer aqui do nosso bairro. Deus vai abençoar vidas, Deus vai curar vidas no nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Amém? Amo vocês, amado. Todos os inscritos e os que não estão inscritos também. E lembra de uma coisa que Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fica com Deus, fica na paz. Até breve.